Sim, eu sei que você já viu por aí que em 2022 a síndrome de burnout virou doença do trabalho. Mas será que para a justiça é simples assim? Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no nosso canal você aprende sobre os seus direitos trabalhistas e a gente te mostra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Antes mesmo de começar o conteúdo, eu preciso te esclarecer que o meu objetivo com esse vídeo não é te desmotivar ou querer diminuir o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, o meu objetivo com esse vídeo é abrir os seus olhos para que você não caia na conversa fiada e na promessa vazia de alguém que te diga que as coisas são simples ou pelo menos mais simples do que elas realmente são. Primeira coisa, qual é o objetivo de você ter uma doença como a síndrome de burnout reconhecida como uma doença ocupacional? Basicamente, uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, é aquela que é adquirida em razão do trabalho. Então, reconhecer uma doença como sendo uma doença ocupacional é basicamente você poder reconhecer a responsabilidade da empresa pelo seu adoecimento. Você poder, eventualmente, responsabilizar a empresa por tudo que você passou. Mas e aí, Alan? A burnout, a síndrome de burnout, é ou não é doença ocupacional? Desde 1999, a síndrome de burnout já estava listada no decreto 3048 de 99 como um transtorno mental relacionado ao trabalho. Isso significa que desde 99 a síndrome de burnout pode ser reconhecida como doença do trabalho. E a afirmação é essa mesmo. A síndrome de burnout pode ser considerada uma doença do trabalho. Ela não vai ser sempre considerada uma doença do trabalho. Calma que eu vou explicar. Para a OMS, na 11ª classificação internacional de doenças, a síndrome de burnout sempre será causada pelo trabalho. A questão é que, legalmente, para a justiça, você só consegue responsabilizar uma empresa, ter aí os benefícios que você tem quando uma doença é considerada ocupacional, quando você é submetido a uma perícia médica e o médico perito confirma que a sua doença está ligada ao trabalho. Ela foi adquirida em razão do trabalho. Isso daí eu não tirei da minha cabeça. Tá lá no artigo 337 do decreto 3048 de 99. Aquele mesmo decreto que incluiu a síndrome de burnout como doença do trabalho. Inclusive, eu vou até afastar aqui, olha só essa decisão do Tribunal Regional de São Paulo. Ela é bem recente. Eu vou dar uma lidinha aqui nela com vocês. O TRT de São Paulo anulou uma sentença que decidiu sobre o burnout de uma bancária sem ter feito a perícia médica. Segundo o tribunal, a perícia é indispensável para avaliar se a doença se desenvolveu por causa da prestação de serviço. Ou seja, o Tribunal Regional de São Paulo confirmou que não adianta simplesmente ter a síndrome de burnout. Você tem que ser submetido a essa perícia médica para confirmar que o burnout está ligado ao trabalho. Então, não se engane, você vai precisar passar por essa perícia e só então você vai conseguir aí eventualmente responsabilizar a empresa. E tem um detalhe muito importante. Em regra, os juízes entendem que para responsabilizar a empresa e conseguir aí uma indenização por danos morais, por exemplo, não adianta que você comprove que está doente, que você passa por essa perícia. Isso daí não é o suficiente. Para a justiça, além de provar que você está doente, você precisa provar que lá no seu trabalho, lá na empresa em que você trabalhou ou que continua trabalhando, existem aqueles estressores que te levaram ao burnout. Por exemplo, você precisa comprovar que tinha aí uma sobrecarga de trabalho, que estava sofrendo assédio moral, que você sofria pressões intensas que podem ter te levado ao burnout. Sem isso daí, você não consegue responsabilizar a empresa. Eu vou deixar aqui em cima o link de um outro vídeo em que eu mostro de forma detalhada e com exemplos como é que você faz para provar isso tudo aí. Agora que você já entendeu como é que funciona essa parte básica de como reconhecer que a síndrome de burnout de fato é uma doença do trabalho, é importante que você pesquise bastante sobre seus direitos trabalhistas, previdenciários. E eu já vou aqui também recomendar que em seguida você assista o nosso vídeo em que eu falo 5 direitos trabalhistas de quem adquiriu a síndrome de burnout. Mas antes, não esquece de curtir aqui esse vídeo e se inscrever também no nosso canal. Assim você vai estar mostrando para o YouTube que gostou do nosso conteúdo e ajuda a gente a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Um abraço e até o próximo vídeo.